Fala pessoal, professor Douglas aqui, vamos continuar nosso estudo de geometria vendo agora comprimentos e áreas. Só para relembrar, a gente viu na aula passada o que era medir, a gente viu que medir era comparar com um padrão, a gente também viu que o padrão ali foi adotado pelo Sistema Internacional de Unidades, né? E depois a gente viu algumas formas que eu apresentei para vocês que eram os polígonos, né? A gente viu lá os tipos de triângulo, eu falei sobre o conceito de base e altura, depois apresentei os tipos de quadriláteros que a gente tem, e agora a gente vai ver como medir a área desses quadriláteros e de triângulos, beleza? Então, começando aqui pelo retângulo, a gente já viu que medir é comparar com um padrão. Então, eu adotei aqui esse quadradinho como um padrão, que vai ter uma unidade de área, certo? Então, para medir a área desse retângulo, a gente vai usar esse quadradinho que é o padrão. Então, colocando lá os quadradinhos, para calcular a área, a gente só precisa ver quantos quadradinhos tem ali dentro. Só que eu não vou contar tudo, né? Eu só preciso contar quantos tem na base e quantos tem na altura, porque daí se eu multiplicar os dois, eu já sei, né? Por exemplo, eu tenho 9 aqui na base, então eu sei que eu tenho 9 colunas com uma quantidade de quadradinhos, que é 6. Então eu tenho 9 colunas com 6 quadradinhos em cada, ou 6 linhas com 9 quadradinhos em cada. Para eu saber a área, então, é só eu multiplicar 9 por 6 e eu tenho ali que é 54 unidades de área. Ou seja, para eu calcular a área de um retângulo, basta eu multiplicar a base pela altura. Então, tá aí a formulinha da área do retângulo. A partir dela, a gente vai determinar a área de outras figuras. E aqui a primeira observação é que todo quadrado, a gente viu no vídeo anterior, que todo quadrado também é um retângulo. Então, a área do quadrado a gente calcula da mesma forma, base vezes altura. Como a base e a altura são iguais ali, né, todos são lados do quadrado, a gente fala que a área do quadrado é lado ao quadrado, que é base vezes altura, lado vezes lado. Indo para o paralelogramo, a gente tem ali também a base e a altura do paralelogramo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte ali, separando ele em um triângulo e um trapézio. E esse triângulo, a gente vai levar ele lá para o outro lado. E aí, ele acabou virando um retângulo, com a mesma base e com a mesma altura do paralelogramo. Ou seja, se a gente voltar lá para o paralelogramo, a área dele é igual a do retângulo, que é base vezes altura. Então, é a mesma formulinha. A próxima figura que a gente vai calcular a área é a do trapézio. O trapézio, ele tem uma base maior, ele tem uma base menor, ele tem uma altura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um outro trapézio igual a esse, vou virar de ponta cabeça aqui, tá? Quando eu junto os dois, eles viram um paralelogramo. E a gente já sabe calcular a área de paralelogramo, é base vezes altura. Então, quem que é a base dessa nova figura que a gente fez aqui? É a base maior mais a base menor do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser a base, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura. Só que como eu estou calculando aqui de dois trapézios, eu tenho que dividir a área por 2 para saber a área de um só. Então, a formulinha da área do trapézio é base maior mais base menor, que forma essa base do paralelogramo grandão aí, vezes a altura, dividido por 2, porque eu tenho que ter 2 trapézios aí para poder calcular essa área. Próxima figura é o losango, que ele tem aqui uma diagonal maior e uma diagonal menor. E o que a gente vai fazer para calcular a área dele? A gente vai fazer um corte ali na diagonal maior e na diagonal menor, transformando ele em 4 triângulos. E a gente vai reorganizar esses triângulos para que vire um retângulo. O que aconteceu aqui? A diagonal menor continua a mesma e a diagonal maior, a gente pegou metade dela só. Cada triângulo que estava ali se juntaram ali e formaram um retângulo com metade da base. Calculando aí a área desse retângulo, que é igual à área do losango, a gente tem a base vezes a altura, que é a diagonal maior dividido por 2 vezes a diagonal menor. Então, a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E aí, saindo agora, a gente já aprendeu a calcular dos principais quadriláteros, né, daqueles que têm nome, e agora a gente vai para o triângulo. Para calcular a área do triângulo, a gente tem aqui a base, a gente tem a altura, então a gente faz a mesma ideia da do trapézio, né? A gente pega um outro triângulo, vira de ponta cabeça ali e encaixa no triângulo original. E aí a gente tem um paralelogramo. A área do paralelogramo é base vezes altura. Como aqui a gente tem 2 triângulos, para calcular a área de um só, a gente precisa dividir por 2. Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Uma observação aqui. Todas as formulinhas, quando eu estou colocando resumido, a altura está com a letra H em vez de A, tá? H, altura em inglês, começa com H. Só que o que acontece? Tem outra forma de calcular a área de um triângulo. Se a gente não tiver essa altura aí, em vez
vez dela a gente ter dois lados do triângulo e o ângulo entre eles. Bom, a gente já viu por trigonometria, né, que se a gente pegar esse triângulozinho da parte esquerda aqui, a gente tem uma relação aqui desse ângulo, né? O seno dele vai ser a altura dividido por A. E aí, se eu isolar a altura nessa formulinha aqui, a gente vai ter que a altura é A vezes o seno. Se eu substituir essa informação aqui em cima e o B no lugar da base, a gente vai ter uma outra fórmula para calcular a área do triângulo. Então, a área do triângulo vai ser meio abisseno de θ. O A e o B são lados do triângulo e o θ é o ângulo entre esses lados. Depois que a gente viu como calcular a área de várias figuras, o próximo conceito que a gente precisa saber é o de perímetro e semiperímetro. Provavelmente vocês já viram em algum filme ou série, ou um policial falando pro outro assim: proteja o perímetro, cerque o perímetro, e aí o policial vai lá e começa a passar fita em toda a região ali. E por que ele faz isso? Porque o perímetro é a borda do local, da figura ali, tudo bem? O perímetro, a gente pode associar ali a borda. E aí o perímetro dos polígonos é a soma de todos os lados, né? Porque o polígono ele é formado de lados ali, então para calcular o perímetro basta eu somar todos os lados dele. A gente usa 2π para falar de perímetro, então 2π, que é o perímetro, é a soma de todos os lados, e o semiperímetro é a metade do perímetro, então ele é um π só. Então perímetro, 2π, semiperímetro, 1π. Perímetro, soma de todos os lados. Semiperímetro, soma de todos os lados, dividido por 2. Depois de falar disso, vamos falar do número π. O que é o número π? Ele é a razão entre o comprimento de uma circunferência, ou seja, o perímetro da circunferência, e o seu diâmetro. Então, por definição, o π ele é uma razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. E o que é interessante aqui é que não importa o tamanho da circunferência. Se eu pegar a circunferência do planeta Terra, né, considerando que seja um círculo, que seja circular, e a circunferência de uma íris do olho, se eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, se eu dividir o perímetro pelo diâmetro, a gente vai ter sempre o mesmo valor, que é o π. É um número irracional, né? Essas medidas são incomensuráveis, não dá para medir uma usando a outra. Essa razão, né, não é um número racional, é um número irracional que a gente chama de π, porque esse padrão aqui ele não se repete. E aí, o π ele é importante no estudo do círculo, porque se ele é o comprimento dividido pelo diâmetro, a gente pode isolar o comprimento aí e falar que o comprimento é π vezes o diâmetro. E como a gente já viu no vídeo anterior, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então a gente tem uma formulinha aí para calcular o perímetro de um círculo, para calcular o comprimento da circunferência, que é 2πr. E aí, para calcular a área, o que acontece? O Arquimedes, muito tempo atrás, o que ele fez? Ele pegou a circunferência e falou o seguinte: eu quero calcular a área disso. Vou desenhar um quadrado dentro dela e um quadrado fora. Eu sei calcular a área de quadrados, então a área da circunferência está entre a área desses dois quadrados. É um número entre o quadrado de dentro e o quadrado de fora. Beleza. Só que ele não ficou contente com essa aproximação. O que ele fez? Ele dobrou a quantidade de lados desses polígonos. Então ele fez ali um octágono por dentro e um octágono por fora. E falou, a área do círculo está entre essas duas áreas aí. E aí ele continuou fazendo isso, dobrou para 16, foi dobrando, fez até 196 lados, diz a lenda aí, né? E ele chegou numa aproximação muito boa para o número π, por conta disso. Só que aí, continuando os estudos dele, ele viu que ele podia pegar esse círculo aí e a área desse círculo seria igual à área de um triângulo que tem a base igual ao comprimento da circunferência e a altura igual ao raio da circunferência. Então, para calcular a área do círculo, era só ele pegar e calcular a área desse triângulo, que ele também já sabia. Base vezes a altura dividido por 2. Então, substituindo esses valores, né, a base é 2πr e a altura é r, fazendo as multiplicações ali e cancelando o que dá para cancelar, ele descobriu que a área é πr ao quadrado. Essa aula é um apanhado aí de várias formulinhas, de como a gente chega em várias formulinhas de área, e se a gente tiver outras figuras aí diferentes e quiser calcular a área, por exemplo, eu quero calcular a área desse L, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar ele em um retângulo e um quadradinho, a gente pode cortar ele em dois trapézios, que são figuras que a gente já sabe calcular a área, né? Um hexágono, a gente pode dividir em um retângulo e dois triângulos, pode dividir em dois trapézios, pode dividir em 6 triângulos.
uma coroa circular, a gente pode fazer a área do círculo de fora menos a área do círculo de dentro, tá? Então, para calcular outras áreas que eu não falei aqui no vídeo, a gente vai precisar fazer aí somas ou diferenças de áreas que a gente conhece. E para outras formas que não são tão bonitinhas, que são mais circulares, assim, que não tem uma forma tão legal, aí o cálculo de área é feito através de uma ferramenta que é o cálculo integral, que não é assunto do ensino médio, tá? Quem for fazer um curso de exatas vai ver no primeiro semestre do curso, na disciplina de cálculo, e uma das aplicações da integral, né, do cálculo integral, é calcular áreas. Tudo bem, gente? Bons estudos aí, até o próximo vídeo.